Você sabe aonde se originou o conceito de igreja? A Bíblia revela verdades sobre isso. Nesse vídeo, vamos revelar a origem da igreja segundo a Bíblia. Então não sai desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alan. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo de estudo bíblico para vocês. E dessa vez vamos falar sobre a origem da igreja. A origem do conceito de igreja dentro das Escrituras. Quando olhamos para o nosso ambiente, a nossa sociedade nos dias de hoje, nós vamos se deparar com muitas igrejas, vários ministérios, e novos ministérios sempre estão se formando com o passar do tempo. Mas fica aquela pergunta no ar: aonde se originou a primeira igreja? Quem foi que fundou a primeira igreja? E é nesse vídeo que vamos falar sobre a origem dessa igreja, a origem da primeira igreja. Tudo isso dentro das Sagradas Escrituras. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final e, aproveitando já aqui, se você não for inscrito, se inscreve em nosso canal. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu gostei e vamos para o vídeo. O que é igreja? Para podermos falar sobre a origem da igreja, ou a origem da primeira igreja, nós precisamos falar sobre o que é uma igreja. Igreja aparece no Novo Testamento grego na palavra eclésia. Eclésia significa os chamados para fora. Ek, fora. E kaleo, chamar, convocar. Os chamados para fora. Só que os gregos já usavam esse termo e nem sempre se referiam ao sentido religioso, mas apenas a uma reunião, a um grupo, a uma assembleia qualquer, chamava de eclésia. E esse foi o nome que se foi dado também para a igreja, os chamados para fora, eclésia. Só que quando nós vemos os escritos do apóstolo Paulo, vamos perceber que existe algo além disso, porque sempre que Paulo iria se referir à eclésia, à igreja do Senhor, ele sempre falava a igreja de Deus, a eclésia de Deus, ou a eclésia de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Com essas palavras, o apóstolo Paulo indica que o verdadeiro caráter da igreja não está em seus membros em si, mas está na sua cabeça, que é Cristo. Ou seja, qualquer outro grupo, qualquer outra assembleia, qualquer outro conjunto de pessoas podem ser chamados de eclésia, mas ser chamado de igreja de Deus é apenas aquele povo unido sob a bandeira de Jesus Cristo. São apenas este povo que podem ser chamados de igreja de Deus, de igreja de Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ou seja, igreja é um povo, uma assembleia, um ajuntamento de pessoas que desfruta de um relacionamento especial com Deus. E só esse povo que podem ser chamados de igreja ou de eclésia de Deus. Origem do conceito de igreja na Bíblia. Agora que sabemos o que é uma igreja, vamos falar sobre a origem do conceito de igreja dentro das Sagradas Escrituras. Primeiro precisamos entender de que esse conceito de igreja, essa ideia de igreja, a ideia de um povo para servir ao Senhor, para ser seu povo, já estava no coração de Deus ou se originou primeiramente na mente divina, no coração de Deus. E a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, vai deixar isso muito bem claro.
Eu vou ler aqui alguns versículos, mas se você tiver um tempinho aí, leia o capítulo inteiro, você vai entender muito bem, ainda melhor, o que eu estou dizendo agora. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai deixar muito bem claro que nós já havia sido predestinado. Nós já estávamos nos planos de Deus desde a fundação do mundo. Então, Deus já tinha na mente, já tinha no seu propósito criar um povo para si. Mas quando nós olhamos para a história bíblica, vamos perceber que esse projeto começa a sair do papel a partir da chamada de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12. A partir da chamada de Abraão, cria-se o conceito de uma família, de uma descendência, aonde essa descendência, essa família, seria um povo de Deus, e Deus seria o seu povo, e essa família, esta descendência, esse povo, desfrutaria de uma comunhão, de um relacionamento especial com Deus. Então, a origem do conceito de igreja começou a partir do momento da chamada de Abraão. Então, a igreja no Antigo Testamento reflete exatamente na descendência de Abraão ou no povo judeu. Vamos perceber que o Antigo Testamento inteiro gira em torno do povo de Israel. John Stott, ele vai falar algo muito interessante. Abre aspas. O tema essencial da Bíblia, desde o começo até o fim, é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si mesmo, que este povo é um povo santo, separado do mundo para lhe pertencer e obedecer. No Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento é exatamente o povo de Israel, que reflete a igreja do Novo Testamento. Só que a igreja do Novo Testamento, ela tem algumas Aí não saiu. Volta. Só que a igreja do Novo Testamento, ela tem algumas diferenças da igreja do Antigo Testamento e também algumas semelhanças. Vamos falar primeiro das semelhanças. No Antigo Testamento, Deus vai chamar o seu povo com nomes bem específicos. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Exatamente as mesmas peculiaridades que Pedro relatou sobre a igreja do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinheis alcançado misericórdia,
mas agora alcançastes misericórdia. Aqui nós vamos perceber que existe uma grande semelhança entre o que o Senhor falou para o povo de Israel e o que Pedro estava falando agora sobre a igreja do Novo Testamento. Como também ele vai acrescentar que antes este que agora é povo não era povo. Este que agora é igreja não era igreja. Porque a igreja no Antigo Testamento era centralizada na descendência de Abraão. Então só quem era da descendência de Abraão, que era povo judeu, era chamado de povo de Deus. Só que o interessante é que alcançar todos os povos já estava no propósito de Deus. Lembrando que quando ele chamou Abraão, ele vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já a igreja do Novo Testamento, diferente da igreja do Antigo Testamento, já não era mais centralizada na descendência dos judeus, na descendência de Abraão, não era centralizada em Jerusalém, não era centralizada no templo. A igreja do Novo Testamento é inteiramente centralizada em Jesus Cristo. E é por isso aqueles que não eram da descendência de Abraão puderam ser chamados de filhos de Deus e também de igreja. Essa é a origem da igreja e também é a formação da igreja do Novo Testamento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve em nosso canal. Somos novos, jovens aqui no YouTube, cada dia aprendendo mais. Eu gostaria da sua ajuda, da sua colaboração. Compartilhe esse vídeo, comente aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.